Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos começar a organizar a nossa redação, o nosso texto. Então, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre os tipos de texto, a estrutura de um texto. A prof vai dar algumas dicas para vocês essenciais antes da gente escrever um texto. O que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode se organizar para daí sim a gente escrever o texto, a redação que a gente precisa escrever ou que a gente quer escrever, ok? Pessoal, essas dicas que eu vou dar e esses exercícios que nós vamos estar fazendo ao longo das próximas aulas sobre isso, vocês podem levar esse aprendizado para uma prova de Enem, para uma prova de vestibular, para qualquer tipo de redação que vocês forem fazer daqui para frente. Se vocês tiverem um tempo disponível, vocês podem seguir exatamente o processo que nós vamos fazer agora. Se, por exemplo, for uma prova do Enem, durante a prova, durante a redação, antes de você começar a escrever, você vai pegar um rascunho e você vai também fazer a mesma coisa que a prof vai explicar e vai ensinar a fazer hoje, ok? Então, não importa se você tem disponível uma pesquisa, se você tem como ler mais, ou se você só tem um texto base, por exemplo, numa prova de vestibular de Enem, vem um texto falando sobre o tema, com uma opinião. Mesmo que você tenha só esse texto, nós podemos sim, com aquela pequena base, a gente fazer o esquema que a prof vai ensinar vocês a fazer hoje, ok? Então vamos lá. Escrevendo. Primeiro, pessoal, as redações, elas podem ser de vários tipos. Narrativas, né? É quando, por exemplo, a história de um livro, onde tem narrador, personagem, falas. Então, é uma história, eu vou contar uma história, vai ter personagens, vai ter falas, né? Eu vou fazer parágrafos diferenciados, vai ter o início, vai ter acontecimentos e vai ter o final da história. As redações descritivas é quando eu tenho que descrever algo, vou descrever uma pessoa, vou descrever algo que eu estou vendo, algo que aconteceu. Então, também já é uma redação um pouco mais fácil, né? Porque eu estou escrevendo exatamente aquilo que eu estou vendo, que eu estou descrevendo um lugar, um prédio, uma pessoa, um quadro, enfim. As dissertações explicativas é quando eu vou explicar algo específico, por exemplo, a bula do medicamento, né? Ela é totalmente explicativa. Existem textos corridos que também são textos explicativos. Então, eu vou explicar sobre um equipamento, sobre uma técnica, né? E existem as nossas redações dissertativas. Existem as dissertativas e as dissertativas argumentativas. As dissertações são as redações mais utilizadas em concurso público, no Enem, vestibular, em tudo, tá? E agora, de um tempo para cá, a gente fala então em dissertação argumentativa, que é isso que os concursos e que os vestibulares e que principalmente o Enem pede. O que eles querem do aluno? Argumentos. Eles querem que os alunos argumentem sobre o assunto. Porque a dissertação normal, você vai dissertar sobre o tema proposto. Quando eu transformo essa dissertação em argumentativa, quem lê vai ver argumentos de quem escreveu. Poxa, o cara argumentou, ele defendeu uma ideia, ele argumentou, ele me provou e ele me convenceu de que a posição dele, o posicionamento dele frente a esse tema é perfeito, né? Então eu vou argumentar, que é isso que nós vamos, esse tipo de redação que nós vamos estar utilizando na nossa aula de comunicação, tá? É essa que nós vamos fazer. Quando a gente voltar, nós vamos novamente, aí sim, frente a frente com vocês, a professora vai dar vários exemplos, enfim,
para a gente construir junto, tá? Mas eu acho que nesse modelo que a prof preparou as aulas aqui vai dar certo também. Então, vamos lá. Um texto dissertativo, ele tem três partes. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Primeira coisa que nós temos que pensar. Opa, vou fazer um texto. O meu texto vai ter a introdução, vai ter o desenvolvimento e vai ter uma conclusão. Todo e qualquer texto precisa. Pense numa história. Ela tem início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma descrição, eu vou iniciar, eu vou desenvolver a descrição, eu vou encerrar a minha descrição. Então, todo texto tem essa estrutura. Dentro da introdução, vai ter o tema, o problema e a tese. Nós já vamos falar sobre cada uma delas, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem o que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. A prof vai explicar em cada aula um tópico da estrutura do texto e vocês vão construir aquele tópico que a prof está explicando. Daí, na próxima aula, a gente explica o outro tópico e vocês escrevem essa parte até nós chegarmos na conclusão do nosso texto, ok? Dentro do desenvolvimento aparecem os argumentos. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Nós temos que cuidar para a gente não argumentar, para nós não termos vários tipos de argumento dentro do desenvolvimento. Então, de repente, eu posso ter apenas 2 argumentos, mas bem elaborados, que nesses 2 argumentos eu consegui convencer o meu leitor sobre a minha ideia. E aí, enfim, a conclusão. A conclusão, a gente retoma novamente o tema ou o problema do meu texto, a gente propõe alguma coisa, uma intervenção, uma solução, e a gente reafirma a ideia que a gente defendeu. Então, nós temos sim que concluir o nosso texto, a nossa redação, reafirmando aquilo que eu coloquei na introdução e aquilo que eu defendi no desenvolvimento, ok? Então, primeiro, dicas para escrever bem. Gente, você tem que pensar que além de escrever, nós temos que escrever bem. Primeira coisa que eu falo sempre, para eu escrever bem, eu preciso ler. Eu preciso ler livros, eu preciso ler notícias na internet, eu preciso ler, enfim, o que vocês gostam de ler? Que assuntos vocês gostam? Procurem leitura sobre aquilo que vocês gostam, tá? Então, quanto mais a gente ler, melhor a gente vai escrever. Mas, vamos para dicas na hora da escrita. A primeira e principal dica que a professora dá para vocês é o planejamento, que é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, antes de eu começar a sair escrevendo qualquer coisa, eu vou planejar aquilo que eu vou escrever. O planejamento é o elemento fundamental para o sucesso de uma boa redação. Ele integra a pré-escrita e começa com a busca por informações sobre o tema a ser desenvolvido. Após o conhecimento substancial, o suficiente, para discorrer o texto, é preciso elaborar os esquemas de encadeamento do tema. Eu já vou ensinar a vocês a fazerem um esquema. Assim, quem escreve divide o que será e como será abordado no decorrer do tema, conforme a ordem de importância e o significado. Ou seja, quando eu planejo aquilo que eu vou escrever, eu vou abordando esses meus questionamentos, esses meus argumentos, de forma a que uma coisa fique ligada na outra. Então, vai ficar um texto coerente, vai ficar um texto bem escrito, uma coisa ligando na outra. E não apenas informações soltas dentro do texto porque eu achei legal colocar. Aí está a diferença de um bom texto. Então, pessoal, por exemplo, o tema da redação, isso é só um exemplo, não é o que vocês vão fazer. O tema de uma redação é feminismo. Ok. Esquema de planejamento. O que eu vou fazer? Bom, o meu tema é feminismo. Primeiro, verificar quais são as bases históricas do feminismo, por exemplo. Autores que tratam desse assunto, a evolução do tema,
Além disso, eu vou buscar dados da atualidade. Opa, historicamente falou isso. Hoje, atualmente, o que se fala sobre o feminismo? Então, eu vou buscar dados sobre o tema e situações que envolvem. Eu posso colocar exemplos também dentro do meu texto. Aí, eu vou anotar tudo isso que eu for pesquisando, eu vou anotar em tópicos. O que considera importante, então eu vou anotar palavras-chave, tópicos, enfim. Eu vou fazer um conjunto ou um esqueleto daquilo que eu considero importante ser abordado. Então, eu peguei um rascunho e eu enchi de informação em forma de tópicos, ok? Sobre o tema feminismo. Aí, eu coloquei tudo no papel. Aí, eu vou ler aquilo que eu escrevi e vou ver o que é mais importante que realmente vai ser legal eu abordar. Depois que eu tive a certeza, ou ainda também não tenho a certeza, mas eu acho que isso aqui é o principal para eu abordar. O que eu vou fazer? Vocês podem, inclusive, pessoal, eu uso esse desenho aqui quando eu vou escrever. Eu coloco o meu tema no centro de uma folha e vou colocando flechinhas. O que são essas flechinhas? São os dados e os tópicos que eu achei importantes sobre aquele assunto. Então, o meu tema principal está ali no meio, está no centro. Então, ele está aqui. E todas essas flechinhas ao redor do meu tema são as ideias que eu achei interessante. Eu pesquisei, eu me informei, ou eu tirei do próprio texto base que eu tenho. Por exemplo, se eu estiver lá no Enem, o próprio texto que vem pronto, eu vou tirar informações que vão ser interessantes na hora de eu argumentar tudo isso. Então, pode ser várias flechinhas com vários tópicos que eu pesquisei, que eu achei. Pode ser que sejam menos, né? Então, eu não tenho tanta informação assim, mas eu tenho 3 informações. Ótimo! Aí você vai descrever sobre esses tópicos que você achou importante. Então, esse esquema, pessoal, esse esqueleto é o planejamento do meu texto. Coloca o tema central escrito no meio de uma folha e vai pesquisando. Conforme aquilo que você vai pesquisando, achei interessante. Faz uma flechinha, coloca palavras-chave ou coloca uma frase e você vai montando o esqueleto. Quando você vê isso pronto, pessoal, fica fácil porque você já tem o teu tema e aquilo que você pretende falar sobre esse tema dentro do teu texto, ok? Deu para entender mais ou menos? Lembrando que nós vamos voltar a falar disso lá na sala de aula, quando tudo retomar, tá? Porque eu gosto de explicar isso bem fazendo junto com vocês. Então, para a gente começar, eu vou passar um tema, que é o tema que nós vamos escrever na nossa redação. Mas hoje, vocês vão pesquisar dados e informações sobre o tema proposto. Então, o que eu quero? Quero que vocês montem o esqueleto. Eu quero que vocês montem um esquema para a nossa redação. Então, o tema da nossa redação é a importância da qualificação para o mercado de trabalho. Podem tirar esse ponto de interrogação ali, que não é uma pergunta, tá? Ele saiu errado. Então, o nosso tema é a importância da qualificação para o mercado de trabalho. Vocês vão pesquisar dados, informações, pode ser informações de tempos atrás, de como que era, de como que é agora, o que o mercado pede, qual que é essa importância, é importante, não é importante. Eu quero que vocês montem esse esquema, esse esqueleto, com todos esses dados e ideias, ok? Então, para o dia de hoje, vocês vão fazer essa pesquisa, vão pegar como exemplo esse esquema aqui, vão colocar o tema da nossa redação e tudo aquilo que vocês pesquisaram nas flechinhas ao redor, vocês vão estar preenchendo com aquilo que vocês pesquisaram. Lembrando, dados curtos, informações breves, palavras-chave, tá? Que aí depois a gente vai unir tudo isso, vocês vão estar unindo tudo isso para escrever a redação de vocês. Certo, pessoal? Um beijo grande e até a próxima aula, que nós vamos estar falando sobre introdução, somente sobre introdução, ok? Até mais, pessoal!